Então, vamos continuar aqui a nossa excursão pelo livro do astrônomo do Papa jesuíta Guy Consolmagno. E continuar a leitura do livro e com os devidos comentários aqui para a gente ter uma ideia de como é que essa ideia circula, né, no Vaticano. Nós temos que imaginar, não só pelo livro, mas por todas as manifestações mais modernas. Esse livro é de 2005, né? Mas pelas manifestações mais modernas, né? De que essas ideias são, digamos assim, do ponto de vista científico, são ideias mainstream no Vaticano, né? Pela importância da pessoa, pela relação dela com o papado, enfim, né? Então, a busca científica da vida fora da Terra. O que é que a ciência nos pode dizer, se alguma coisa, sobre a existência da vida de vida extraterrestre no universo? Podemos especular sobre muitas possibilidades, mas é importante primeiro deixar claro o que sabemos, o que não é especulação. A inteligência existe em pelo menos um lugar, aqui na Terra. E existe em pelo menos uma forma, no animal humano. Assim, se pudéssemos encontrar qualquer outro lugar onde a vida, como a vida humana, pudesse crescer e sobreviver, esses seriam provavelmente lugares para procurar a inteligência. Talvez não sejam os únicos lugares a procurar, mas certamente tais planetas deveriam ser os primeiros lugares a se tentar. Então aqui, por trás dessa observação, está a ideia da evolução, né? Se aparecer o ser humano inteligente aqui, pode aparecer em outros planetas, né? Isso desconsidera toda a história da criação, o Gênesis, enfim, tudo mais, né? O que é que precisamos para a vida? Então, aí, veja bem, o que é que nós precisamos para a vida? Né? Então, a concepção. No mínimo, precisamos de comida e abrigo, combustível para fornecer energia para a vida e proteção contra todas as diferentes coisas que poderiam interferir com essa vida e matá-la. Porque a origem da vida ele não coloca em xeque, porque ele já sabe, é a evolução. É aquela sopa, né? Então, assim, para criar a vida não precisa nem, né, tampouco de Deus também. A energia da vida, tal como a conhecemos, é a energia química. Especificamente, a energia disponível em alguns produtos químicos muito complicados, baseados no elemento carbono. Mas também a água e o nitrogênio como ingredientes essenciais. Tudo que os animais na Terra consomem são produtos químicos orgânicos à base do carbono, mais água e um pouco de sal. A água líquida, em particular a água salgada dos oceanos, proporciona um meio ideal para que toda essa química tenha lugar. A água é um elemento fundamental, não só para isso, né? Não sei se vocês assistiram um vídeo do Inteligentista sobre a água. É sensacional. Isso eu não entendi não, professor. A água ela é um elemento absolutamente essencial. A água é uma criatura de Deus assim extraordinária. Representa humildade, né? Além disso. Sabe o que eu acho interessante? Essa ideia de que esses elementos essenciais para a vida humana, já que eles estão imaginando uma coisa tão fantástica, terem como pressuposto de que isso é o elemento essencial para qualquer outra vida. Isso. Mas por quê? De onde que tiraram essa ideia? Sabe assim, por que esse parâmetro é tão fantástico? A coisa, por que o parâmetro é o mesmo, assim? O pressuposto é a mesma ideia de medir o universo com as regras da medida, digamos assim, protocolar da Terra. É a mesma coisa de você... Aqui, a coisa é a mesma coisa de você observar a química do cérebro e falar que ali está a mente humana. É a mesma coisa. Quer dizer, a forma, que é a alma, que comanda o sistema todo, ela está só fora, porque
aquilo que acontece no nosso corpo, quando a alma sai, para de acontecer. Então é a alma que faz isso tudo acontecer. Agora ela faz com certos tipos de elementos, mas se não houver alma, esses mesmos elementos juntos no corpo, não faz nada. Mas ele acha que faz, porque assim. Né? Então, é isso. Né? É um materialismo dos mais empedernidos. Né? Então, para que as reações químicas se reiniciem, para voltar a colocar energia nos produtos químicos, uma vez consumidos e transformados em bem fertilizante, é preciso, em última análise, uma fonte externa de energia. Na Terra, existem duas fontes conhecidas dessa energia. A luz solar alimenta a vida vegetal na superfície da Terra e assim diretamente fornece energia também para tudo que come essas plantas ou come as plantas comedoras. Nos oceanos profundos encontramos também várias formas de vida estranhas que retiram algo da sua energia dos produtos químicos emitidos pelas fontes termais submarinas, que fervem dos vulcões no fundo do oceano. Mas aí, porém, pode ser que uma parte essencial da cadeia química seja o oxigênio livre, transportado para as profundezas da superfície do oceano, onde foi produzido pela vida vegetal exposta à luz solar. Vamos lá, né? As coisas que matam a vida são muitas e variadas. Extremos de temperatura, demasiado quente ou demasiado frio, podem perturbar a química da vida. Essa é a outra razão pela qual a água líquida é um bom indicador de vida. A água fervente é geralmente demasiado quente para a vida e a água congelada é demasiado fria. A radiação externa, tal como os raios cósmicos e a radiação extrema, tal como os raios cósmicos e a radiação ultravioleta emitida pelas estrelas, também perturbará as células vivas. Aqui tem essa observação é a prova de que o homem não pode sair da atmosfera terrestre. Certo? A atmosfera terrestre é uma proteção que Deus fez para nós, né? Eles mesmos falam. Eles falam, eles reconhecem. Quando eles estão falando disso, eles reconhecem. Agora, quando eles falam de viagem espacial, eles esquecem disso aqui, né? Então, quebrar a cadeia energética pode levar a vida à morte pela fome. Por exemplo, se o impacto de um cometa ou uma guerra nuclear cobrir a Terra de uma espessa camada de poeira, isso cortaria a luz solar da superfície, interrompendo a vida das plantas e matando de fome os animais. A guerra nuclear vai. Nós podemos até estar próximo de uma, né? Mas enfim, ninguém sabe. E claro, uma vez que se tem plantas e animais no planeta, eles tendem a alimentar-se uns dos outros, às vezes até a extinção. Então, olha, tudo que ele está falando aqui é muito interessante pelo seguinte: prova o quão único nós somos. Mas não é para isso que ele está falando. Ele está falando porque é o seguinte: vamos procurar outros lugares no universo que tenham um ambiente parecido com o nosso, né? Porque já perdeu completamente a noção de tudo, de todo tipo de espírito religioso, né? Isso aqui nós estamos, gente, num espírito o mais afastado possível de Deus. O mais afastado possível. Né? E é sofisticado, não é? Legal? Sim, muito sofisticado, né? Um padre jesuíta, né? Cientista. Assim, um lugar conveniente no universo para o crescimento da vida está na superfície de um planeta, orbitando uma estrela. O planeta deveria ter uma atmosfera e talvez um campo magnético para desviar do espaço o pior da radiação cósmica e ultravioleta. O nosso campo magnético é absolutamente fundamental para manter a vida, né? Porque é exatamente por isso que os raios cósmicos não nos atingem. Né? E é tão fraquinho o campo, né? Não precisa de uma coisa muito grande. O campo magnético da Terra é muito fraquinho. O planeta deveria ter uma atmosfera e talvez um campo magnético. Devia ter água líquida na sua superfície, o que significa que deve estar numa situação que proporciona uma temperatura relativamente constante. Isso significa
que a sua estrela deve ser estável, não variando em brilho ou emitindo clarões luminosos regulares, como algumas estrelas fazem. E a órbita do planeta em torno da estrela deve estar a uma distância relativamente constante. A distância certa para que a luz estelar que atinge o planeta e a atmosfera que capta essa luz interajam de uma forma muito complicada para permitir que a maior parte da superfície desse planeta, a maior parte das vezes, seja um local onde possa existir água líquida. Então, ele tá definindo aqui o que é o tal do exoplanet, né? O exoplaneta, que eles estão procurando incessantemente, né? E lá no observatório que ele é chefe, eles procuram também esses planetas, né? O site da NASA tem a contagem real time dos planetas que eles vão descobrindo, que tem essas que corresponde a esse grupo de exigências aqui, né? Professor, como que eles conseguem detectar esse nível de detalhe por observação óptica? Com análise de... Aí não é só ótica de luz visível, né? Aí é ótica no sentido de, principalmente infravermelho, que é o Lucifer é um telescópio de infravermelho, né? Eles medem a distância do planeta à estrela por um sistema complicado, inclusive de influência gravitacional do planeta na estrela, etc, etc. Mas tem essas medições têm todas as incertezas das medições, né? E eles vão classificando, porque os nossos telescópios não conseguem ver o planeta. Oticamente, não. Eles detectam por influência gravitacional. Mas estão detectando, não sei qual a certeza Isso dessas pode medições. ser, tipo assim, todos os dados para que eles cheguem à conclusão de que é um planeta, né? Podem ser um mero protocolo. É um protocolo baseado, inclusive, tem várias coisas. Porque isso não tem prova científica. Não, Isso veja bem, eles estão usando o método cosmológico padrão, né? Por exemplo, eles consideram que a velocidade da luz é constante. O que, se você não considerar a velocidade da luz constante, muda tudo. Tudo. Né? Inclusive muda todas as medidas de distância. Então, se você considerar que a velocidade da luz ela é muito mais rápida no vácuo do que perto de massas estelares, você vai chegar aqui à conclusão, por exemplo, que o universo é muito pequenininho. O universo não tem essa dimensão, por exemplo. Né? Então, isso se baseia num modelo científico cosmológico. Teoria da relatividade do Einstein. testado todo num ambiente que eles não conseguem reproduzir porque eles não têm condição. Não, a própria velocidade da luz constante é um dogma. É uma abstração. É um dogma. Porque o vácuo, pensando assim, que eles estão apontando para o infinito, o que acontece depois mal... Não, e mesmo entre. Pois a velocidade da luz, quando ela sai da estrela, ela sai de um campo gravitacional forte. Depois ela viaja no vácuo. Muda. A velocidade muda da luz. O pressuposto é que não muda. Né? O pressuposto é que não muda. Mas ela pode perder velocidade. Ela pode ganhar, o problema é esse. Se ela ganhar velocidade, as distâncias que a gente mede são muito menores do que a gente imagina. Né? E não é pouco. Né? E não é pouco. Então, assim, é aquele negócio de 14 bilhões, nós estamos medindo uma... O trem está ali. Pois é, não é muita soberba eles acharem que... Não, porque o dogma da velocidade da luz constante, inclusive é um dogma, assim, é curioso, porque quando eu falei lá do Geo Santino, eu já falei isso para vocês, né? A própria teoria da relatividade do Einstein, a geral, ela deixa esse dogma de lado, da velocidade da luz constante, né? Mas esse é um dogma da astrofísica, né?
A velocidade da luz é constante. Então, esse, por exemplo, é um fundamento da medida de todas as distâncias estelares. Né? É estranho porque até quando a gente estuda interação de campo eletromagnético, onda eletromagnética com matéria, não vai interagir. Não, aí sim, não, ela interage. Mas eu digo assim, no vácuo. a luz muda, a velocidade da luz muda quando você muda o meio. Isso é verdade. Na água ela é uma, mas na água ela é a mesma. É isso que ele está querendo dizer. No vácuo é o mesmo. Ela não muda no vácuo, mas enfim. Então, nós tivemos um físico que não acreditava na velocidade da luz constante, né? Físico famoso aqui, o Lattes, que dá o nome ao portal lá da... Ele nunca comprou esse negócio, não. E muitos físicos, né? Na época do Einstein tinha muitos que falavam, isso é loucura do Einstein, isso é doido. E ele fez isso para sair do dilema do experimento do Michael Smoller, né? Então, obviamente, a Terra é um lugar assim. Olha que coisa. Que conclusão, hein? Genial. Obviamente, há vida na Terra. E, obviamente, não podemos tirar conclusões fortes dessa coincidência. Olha, é uma coincidência a vida. Big Bang explodiu. Você percebe? A Terra apareceu. Se a vida não estivesse aqui, não estaríamos aqui para comentar o fato. Olha que lógica mais bonitinha. Isso é... Coisa profunda. Não, isso aqui, gente. Isso é verdade. As pessoas acham que esse raciocínio é profundo. Entendeu? Então, frente a um raciocínio desse, qualquer sentença, se tirar da suma qualquer frase de São Tomás, isso aqui parece coisa de menino. Né? Você fala, São Tomás, se eu não estivesse aqui nessa sala, eu não estaria observando o que eu estou. Uai, o que quer dizer isso? Né? Então a verdadeira questão é, existem muitos outros lugares como a Terra no universo? Agora ele muda, veja como é que ele muda o raciocínio aqui. O lugar agora é que é o fundamental para o estabelecimento da vida. É o lugar. Porque tendo um lugar, a vida vai aparecer. Pode ficar tranquilo. Da sopa. Então, vocês vejam, a base da procura dos exoplanetas é a base do lugar, do ambiente. A vida é uma criação do ambiente, dos elementos químicos, da probabilidade. Tá certo? A vida para esse cara, que é padre, né? Jesuíta. Então, o lugar. Então, vamos procurar outros lugares? Então, o pressuposto de bilhões e bilhões de dólares gastos nessas pesquisas de exoplanetas, de telescópios, é esse pressuposto. Se tiver um lugar, a vida vai aparecer. O primeiro lugar óbvio a procurar são os planetas, os outros planetas do nosso sistema solar. Os planetas que orbitam aquela estrela que chamamos Sol. Então aqui ele vai fazer um compilado do que a gente conhece sobre cada um dos planetas do sistema solar. Tá? Vai falar das missões Apolo, das condições, né? Eu vou ler só uma frase aqui. Aliás, eu vou ler 2 ou 3 frases, porque vai aparecer o mantra dele. Não sabemos. Então, sobe aí a missão Apolo. Sobe mais um pouquinho, Henrique, só para... Aqui, não sabemos. Não sabemos aí, e mais embaixo tem um não sabemos. Então ele fala e no entanto, não sabemos está aqui. Isso, é essa frase aqui. E no entanto, pelo menos um cientista especulou que naquelas nuvens ácidas acho que do Vênus e Marte, né?
que são suficientemente altas acima da superfície de Vênus para serem tão frescas como a Terra, talvez se possa encontrar alguma forma estranha de micróbios devoradores de ácido. Não, sabe? Veja, como é que pode um cara especular isso? Entendeu? Aí ele fala assim, não sabemos. Né? Aí ele vai. E aí, lá embaixo tem um outro não sabemos. E ele fala assim, as sondas mais recentes enviadas a Marte, essa história dessas sondas enviadas a Marte é um caso à parte, mas vamos acreditar, né? Peraí, onde você tá? Tá aqui, ó. As sondas... Ô, caramba. Já tinha achado. Página 11. Eu tava olhando lá. Mas... Página Nossa, agora eu me perdi tudo. Peraí, deixa eu subir aqui. As sondas. As sondas mais recentes. Agora eu que perdi aqui. As sondas mais recentes enviadas a Marte indicam que há muita água congelada logo abaixo da superfície poeirenta. E de fato há vestígios de elementos químicos na sua atmosfera que sugerem a possibilidade de micróbios de algum tipo poderem viver no subsolo, protegidas das duras condições da superfície. Mesmo hoje em dia. Isso é possível? Não sabemos. Toda vez não sabemos, né? Depois que ele fala um monte de coisa. Aí ele vai falar dos outros planetas aqui. Só sei Vamos... de uma coisa, aquela sonda que foi, não sei se todos os registros dessa viagem que fez a Marte, perdeu tudo de Não, gente. fita magnética. Gente, Também? Marte. Também? Marte é outra história, é o trem mais, olha, a história dessas viagens a Marte é muito mais engraçadas do que a da Lua, Da Lua. muito mais, tá? Aqui ele fala assim, perdoe-me se me gabo, a vida nos interiores derretidos dessas luas geladas, as luas de Júpiter, é uma ideia que fui o primeiro a sugerir em texto na minha tese do MIT, em 1975. Ele é doutor pelo MIT. Claro que desde então os detalhes foram trabalhados por outros cientistas com muito mais detalhe do que eu poderia fazer na época. O que é esse vídeo aí? Isso é Massachusetts Institute of Technology. Ok. É um... A biblioteca é toda de lá. sim, MIT é... Então ele vai falar dos outros, não sabemos, além. Ainda não podemos dizer se a vida é comum ou rara. Não sabemos. Então veja bem, especulação. Né? Então, vamos lá. Micróbios, bobagem. Dadas essas incertezas, algumas pessoas argumentam que a vida é inevitável, outras que é bastante rara. Nós não sabemos. Agora ele vai falar do tempo, né? Aqui note, no entanto, essas coisas sobre esse cálculo. Não, vou falar do cálculo. Esse cálculo é sensacional. Esse cálculo é sensacional. Ele vai falar dos milhões de estrelas, milhões de galáxias, e aí ele fala assim, mesmo contando apenas as galáxias suficientemente próximas de nós para serem visíveis nos nossos telescópios, estima-se que existam mais de 100 mil estrelas, 1.000 milhões. não, 100 mil milhões de galáxias no universo visível. Estima-se. Isso significa que pode haver algo como 10 a 23, que é um 1 seguido de 23 zeros, estrelas com planetas por aí. A vida teria de ser realmente muito rara se viesse a descobrir que estamos realmente sozinhos. Então, veja bem. Veja bem. A vida para esse cara, padre da igreja, chefe dos observatórios do Vaticano,
A vida é uma probabilidade. Então, como tal, ela pode ser tratada como número. Não é? Então, se ela surgiu aqui na Terra por um sistema de aleatoriedade e tempo, por que não pode surgir em uma dessas 10 a 23 estrelas que estão por aí? Veja os pressupostos, tá? O pressuposto é esse. Sem falar que Não sabemos. se viesse a descobrir que estamos realmente sozinhos. Mas para você descobrir isso e ter essa certeza, você tem que pegar Uhum. 100, como é que é? 100 trilhões? Não, isso aí não tem jeito de falar, não. 10, então 10 elevado à 23ª potência, né? É o número. É o tanto de lugares que você teria que conhecer Quanto você... para você determinar. Isso é outra coisa, né? Estamos sozinhos. Isso é outra coisa. Olha que absurdo. Você não tem, na matemática, você não tem prova de não existência. Você só prova a existência. Prova de não existência não tem jeito de você provar. Entendeu? Não tem jeito de você provar. Mas como é que ele pôs lá, professor? Ele é cientista do lado. Mas é porque o número da Ele- pessoa ele é sofisticado. A pessoa assusta. Fala, "Não, como é que ele achou esse número?" E ele escolheu um jeito de escrever. E é sofisticado, né? não ciência, De onde é que ele tirou esse número? Estima-se. Estima-se. Os estudos provam o quê? Quando você vai ver, essa estimativa aqui é a das mais malucas possíveis. Eu nunca cavuquei esse trem, porque você só vai encontrar mentira e disfarçatez. Eu já sei, então não vou procurar, tá? Se vocês quiserem saber negócio de Marte, gente, eu posso passar os vídeos pra vocês. Eu tô aqui Ah, não. se o Douglas Eu não- Leodinho, se ele conhece, se ele já viu esse negócio. Ele tem uns 2 ou 3 vídeos sobre a ida das sondas em Marte. Ele deve Tem uma ter- foto que a sonda tirou de Marte, que eles descobriram no Colorado a mesma geografia de Marte e tiraram a foto mais ou menos do mesmo jeito e sobrepuseram, até as pedrinhas sobrepõem. Pra você ter uma ideia. Mas Aí, Renato, conteúdo de você que gosta. Photoshop. então, aqui, ó. Ao expandir a busca de vida para lugares muito além do nosso próprio sistema solar, podemos aumentar grandemente as probabilidades de que a vida possa estar presente. Mas, ao mesmo tempo, também aumentamos a probabilidade de que tal vida esteja fisicamente tão distante de nós que nunca saberemos sobre ela, muito menos seremos capazes de comunicar com ela. Nós sabemos. Nós sabemos. Quando dizemos que uma estrela está a 5, ou 50, ou 5 mil anos-luz de distância, estamos dizendo que qualquer sinal que enviarmos para lá levará 5, 50 ou 5 mil anos para chegar. Supondo que a velocidade da luz é constante e daquele jeito que a gente conhece ela aqui, né? E a resposta demoraria o mesmo tempo para chegar até nós. Esse tipo de defasamento temporal dificulta o início de uma boa conversa. Olha que engraçadinho que ele é. Esses atrasos não são culpa da tecnologia, tá? É uma questão da física mesmo, das impossibilidades físicas, né? Parece ser uma característica fundamental de como o universo funciona. Sem entrar nos pormenores, seria preciso outro livro. Se houvesse alguma forma, agora sim, agora ele vai entrar num negócio. Buracos de minhoca ou velocidade warp. Esse negócio só existe nos filmes científicos que ele gosta de ficção científica, né? Velocidade, ó, nunca ouvi falar. Nem precisa. Ou qualquer outra engenhoca de ficção científica, entendeu? Que permitisse comunicar uma velocidade superior à velocidade da luz, então podemos mostrar que eventualmente seria possível violar uma das mais básicas leis do senso comum do universo. Casualidade. Então, causalidade. Então, veja bem. O que ele está dizendo é que a leis do senso comum do universo, que ele está chamando aqui, não é lei do senso comum do universo, é lei metafísica. Porque o que é violar uma causalidade? É que você tem um efeito antes da causa. Antes da causa, ela está escrito. Ah, ele está. Tá. Então, percebe bem, se uma pessoa acredita que no universo criado por Deus, você pode encontrar um meio
de violar esta lei metafísica, você tinha que ser internado no hospício. Tá certo? Na melhor das hipóteses. Na melhor das hipóteses. E talvez amarrado com aqueles negócios, né? Gente doida. Esse cara é um perigo para a humanidade, né? De modo geral. Então, é esse tipo de raciocínio, né? Dr. Dexter. Outra coisa a notar é que até agora só falamos na vida tal como a conhecemos. Você pulou um parágrafo, isso não? Foi, pulei. É porque tem um não sabemos nesse parágrafo, mas aí vocês ficam por aí. Pois é, a vida tal como a conhecemos. Então nós estamos discutindo só a vida tal como conhecemos. Não é isso? Qual o tipo de vida que nós podemos discutir? A vida tal qual não conhecemos? Como é que se discute isso? Você vai, entendeu? Assim, podemos especular sobre a vida como não a conhecemos, mas não podemos falar cientificamente sobre ela, porque, por definição, não sabemos do que estaríamos falando. Olha que coisa incrível. Ô, gente, sinceramente, não, aqui é assustador. Aqui. E vocês imaginam, gente, que eu fiz isso por vocês. Eu traduzi isso por vocês. E o cara é doutor e chefe. MIT. Gente, eu tô falando Esse é chefe, é uma tese dele? do astrônomo. Não, isso não é a tese dele, não. Ele fez uma tese. Na tela, tá lá, ué. Doutorado. Se fosse tese, isso daí, quem aprovou? Não, isso aqui não. Isso aqui é Um panfleto. um panfleto. Mas uma coisa, assim, a coragem de soltar isso, Não, e já mostra, né, o estado das coisas. É. É assim, é assustador, gente. Eu te perguntei na última aula, quer dizer, e tem gente aso a isso, dá. Dá, ué. Dá, ué. O impressionante é isso, você lê o negócio, o que ele disse? Eu não sei. Não, Mas ele falou, mas escreveu outro livro, não sabemos. mas e tem mais outra coisa que ele fala, que é mais interessante ainda, com o raciocínio dele. Hein? Então, vamos discutir a vida como não a conhecemos. Aí ele passa um parágrafo, né? Em última análise, uma questão filosófica, não científica, mas é uma questão com sérias implicações científicas. Questão filosófica para ele é questão de imaginação. Entendeu o que é filosofia para ele? Por exemplo, filosofia para ele é especular sobre a vida que não conhecemos. Isso é uma questão filosófica para ele. Percebe? A desonestidade. Não, o despreparo. Isso é uma coisa. Não, mas a coisa mais interessante. Uma vez encontrado algo sugestivo, que provas serão suficientes para convencer o resto de nós de que se trata de fato de vida? Olha, o cara não sabe o que é vida. Porque se o cara parte para a procura de vida, sem saber o que é vida, causa essa pergunta mesmo. E se a gente encontrar uma coisa, Uma sopa. não, uma coisa que a gente não sabe se ela é viva ou não é viva? É isso que ele está perguntando. professor, olha que engraçado. Ontem na aula do Cleverson sobre a eternidade, me veio uma coisa assim, que eu fiz aula com a filosofia de Platão, achei difícil, e ontem só uma explicação, só uma leitura inicial, eu falei assim, gente, como casa a filosofia dentro da cosmovisão cristã? É muito fácil, Claro. muito mais fácil você entender o objeto da filosofia dentro do cristianismo. Porque a filosofia é a busca de uma explicação para uma realidade. Isso. Como que um idiota desse, esse cara, ele não é ele não tem formação, ele não tem abstração suficiente. Ele não é ser humano. Ele é ele não é um ser humano normal. Abstrativa. Nenhuma. Nenhuma. Porque assim, eu fico imaginando que Esse cara, eu imagino começando Francisco, os dois começando a tampar. Porque, É o assim, astrônomo do Francisco, ele teria, assim, chefe. Você tá falando do Francisco, é o ele seguinte. evitaria essa grosseria que ele vai falar aí, esse parágrafo, ele é muito grosseiro, assim. Não, é assim, não, é grosseiro, eu não sei, a gente não tem adjetivo para isso mais. Grosseiro é É um que- bom adjetivo, não tem esse adjetivo grosseria, acho que é bem assim. Não tem adjetivo. É menos que grosseiro, é mais baixo do que Mais grosseiro. baixo. Não é? Sem adjetivos.
Então, o último parágrafo eu vou ler. Mas suspeito que a cautela é sobretudo porque encontrar vida no outro planeta seria uma descoberta tão importante. É lá no final. No último. Eu já estou no final. Você estava aqui, ó, questão filosófica, não é científica. Um dos casos mais interessantes tem aí. Isso, tem. Mas tem outro parágrafo. Ué, mas aqui já está a nota. Não, mas pode passar. Não, então é outro, tá bom. Isso. Aí, ó, apareceu. Isso. É o mais suspeito. Mas suspeito que a cautela é sobretudo porque encontrar vida no outro planeta seria uma descoberta tão importante que se quer realmente ter a certeza de que se acertou antes de se acreditar nisso. Rolando Lero foi o orientador dele no MIT. Deixa eu te falar, eu fico imaginando um papo desse, cara, Isso. com a Dilma, por exemplo. Não, a Dilma ganha dele. A Dilma Não, consegue. será? Não, eles se super entendem. Direitinho no compreende do que o outro fala. Eu Veja acho bem. que Então, e esse critério de realmente certo não é de todo científico. Tá vendo? É estético. É estético. Intuitivo. Uma sensação de intuição. Não é nem a intuição, tá? É uma sensação de intuição. Um palpite. E é um palpite em que tem de confiar. Olha só, olha a sequência do pensamento dele, né? Dada a nossa experiência, confiar em tais intuições é provavelmente o mais acertado, mas não é certo. Nós não sabemos. Jesus. Não. Agora ele vai passar um longo... Agora ele vai apresentar para nós, gente, a sua teoria do conhecimento, tá? Socorro. 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 Pessoal, depois que eu comecei a tentar ler o Mário Ferreira dos Santos, com teoria. Não, pois é. O pessoal tem que ler isso. Não. Isso aqui a gente lê só uma vez na vida. Eu li várias porque eu traduzi. Né? Mas assim, é só para... Mas é para mostrar para vocês da onde que surgem, em que mentes surgem essas ideias de ET, tá? A gente precisa fazer um striptease, um striptease desse cara. Mas isso aí pra mim é possessão demoníaca. Não, O demônio vem e coloca essas Não, ideias isso é nele muito assim, sério. isso é seríssimo. Porque, não, isso se tivesse saído da pena de uma pessoa comum, etc., era compreensível, né? Mas tendo saído da onde saiu, isso é seríssimo. Porque isso mostra o estado mental de um tipo de gente assim. Então, pois é, o que o senhor falou, é uma pessoa completamente afastada de Deus. Assim, Essa aí é a aplicação assim, máxima da tese do. Aí junto, né, o Chesterton, o Ortega Gasset e o Nelson Rodrigues, do idiota, É, no mais alto é, domínio. é. Nossa, que favor. Mandando no mundo, né? Falta dinheiro aqui pra financiar isso. Não, ué. Não. O observatório lá de Monte Graham, no Arizona, o investimento lá já beira 400 milhões de dólares, meio bilhão, né? Nesse observatório. Né? Então, assim, e é na liderança desse cara aqui que está o observatório. Né? Então, a natureza do conhecimento. Vamos aprender com ele, vamos esquecer São Tomás, Aristóteles. E quem financia isso é a igreja? É um consórcio mundial. Bem, né? Tem dinheiro do Vaticano também, mas é um consórcio. Tem dinheiro alemão, tem dinheiro russo? americano, tem dinheiro... Russo? não, russo eu acho que não tem não. Francês. Mas veja, quem financia isso dá importância a um cara desse. Essa ué. é a questão. Tá certo? E aqui ele está nos oferecendo um striptease. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar. Com todas as forças do nosso ser. Então veja bem, vamos lá, a teoria do conhecimento dele. Na compreensão e interpretação do que sabemos, seja na ciência ou na Bíblia, é importante reconhecer que, em última análise, toda linguagem e toda explicação, seja bíblica ou científica, é por analogia.
Na verdade, ele está certo aqui. Nós raciocinamos assim, por analogia. Tá certo? Certamente que a ciência explica e descreve por analogia. Quando nos faltam boas metáforas, falta-nos um instrumento essencial para fazer ciência. Metáfora já é uma coisa mais complicada para falar aqui, mas essa é uma das razões pelas quais falamos aqui de vida tal como a conhecemos. É difícil falar de vida tal como não a conhecemos, uma vez que, por definição, não temos as palavras para descrever. Então, veja bem, analogia precisa, primeiro, quando você raciocina por analogia, você está fazendo analogia a alguma coisa, né? Tem que ter parâmetro. Não pode ser uma coisa assim, né? Então, você nunca vai fazer uma discussão sobre uma coisa inexistente, ou uma coisa que você não sabe que existe, né? Mesmo uma equação matemática é uma metáfora para o comportamento de uma entidade na natureza. Metáfora não, mas enfim. Vamos aceitar esse termo aqui, porque de tudo que ele falou, isso é a menor besteira que ele está falando. Nenhuma equação é sempre uma descrição perfeita, mas sim uma aproximação da realidade que é sempre simplificada e incompleta. Está certinho isso aí. Isso significa que a ciência nunca nos dá um conhecimento absoluto e completo da verdade. Isso não é uma crítica à ciência, mas sim um reconhecimento do que ela realmente é e do que é suposto fazer. Não é ela que é assim, é o ser humano que é assim, né? Nós somos incompletos na nossa compreensão, né? São as suas próprias simplificações que tornam a ciência útil. Por exemplo, aí ele vai... Bom, isso aqui é simples, eu vou ler porque vocês vão entender rapidamente, não precisa nem comentar. Por exemplo, para descrever o movimento de uma rocha cadente, que cai, né? A ciência determina que pode negligenciar muitas coisas específicas sobre uma dada rocha cadente. A sua forma, a hora do dia, a cor dos olhos da pessoa que a vê cair, e assim por diante. Se tudo o que queremos é uma descrição suficientemente boa, de quanto tempo levará até aterrissar. É isso mesmo, não é? Por isso, tudo o que precisamos saber é a sua velocidade e posição e as forças que atuam sobre ela, em um dado momento. Velocidade, posição e força. O que a nossa descrição precisa de incluir depende profundamente, é evidente, de quão bom é o suficientemente bom para você, né? Isso pode mudar muito, dependendo do que se quer fazer com a descrição. Algumas vezes, essas outras coisas não são negligenciáveis. Por exemplo, a forma de uma pedrinha caindo num vento forte pode produzir forças friccionais não negligenciáveis que afetam o seu caminho. Se a pedrinha for leve, o vento for forte. De fato, na mecânica quântica, a natureza dos observadores, se não as cores dos seus olhos, pode de fato afetar o resultado da experiência. Isso é uma das coisas mais loucas da mecânica quântica, tá? Nesses casos, a descrição científica necessita, então, de um conjunto de equações mais complicadas, mas de aplicação menos geral. Isso tudo que ele falou certinho. A nossa incapacidade de escrever qualquer coisa, exceto por analogia, é especialmente evidente em qualquer parte da escrita que tente expressar algo tão inefável como o amor, ou a beleza, ou a alegria. Para sermos realmente capazes de comunicar esses conceitos, temos de escrever poesia. Um poema de amor é um modo muito melhor de dizer à minha amada como me sinto do que uma descrição clínica do meu ritmo cardíaco e da temperatura da pele. Ai, vamos aguentar isso, né? Os antigos sabiam. As obras de literatura mais antigas gravadas são poemas. A Ilíada e a Odisseia. Os Salmos. Não é por causa disso, né? Enfim, ele não sabe, mas enfim. É porque essas literaturas foram escritas para ser cantadas, né? Então por isso que elas foram escritas assim. Aliás, a prosa é muito posterior, né? Porque tudo era cantado, né? A Ilíada era cantada, né? E por que é mais fácil você escrever
para ser cantado uma poesia do que uma prosa. Porque é mais fácil você gravar, por causa do ritmo, né, das palavras. O ritmo da poesia e o ritmo da música. Mesmo a escrita técnica, não poética, está sujeita a essas limitações. O historiador grego Heródoto salientou que a essência da história não era o registro seco dos acontecimentos, mas sim a seleção dos acontecimentos que realmente importavam, tal como a ciência seleciona as características importantes de uma rocha em queda, e a interpretação da razão pela qual esses acontecimentos eram importantes. Um filme não é ciência, nem história, apenas a interpretação humana dos eventos, gravada ou não num vídeo. Constitui a compreensão humana inteligente desses eventos. E diferentes historiadores podem e terão diferentes interpretações. Assim, no próprio Antigo Testamento, temos os mesmos pedaços de histórias do povo judeu, gravados mais de uma vez, com diferentes interpretações. E no Novo Testamento, você encontra uma seleção diferente de acontecimentos da vida de Jesus que são registrados por João, em comparação com os registrados por Lucas ou Marcos. Eu não sei. Ele vai... eu não sei o que ele quer dizer com isso, mas certamente não é nada bom, né? Porque depois nós vamos perceber o que ele está querendo dizer com a questão da Bíblia, quando ele for comentar sobre a Bíblia e os ETs, tá? Que os ETs da Bíblia. Não deve ser surpresa que as nossas palavras humanas, finitas, tomadas literalmente, devam ser sempre inadequadas para descrever Deus. Em vez disso, usamos não uma, mas muitas metáforas diferentes para tentar esboçar uma representação de quem ele é e como ele interagiu conosco. Mesmo nos primeiros capítulos do Gênesis, vemos muitas dessas metáforas. Aí sim. Percebe? Ele encara o Gênesis como metáforas. Tá? Ele tira da linguagem qualquer possibilidade de descrever a realidade. É o que ele está falando aqui, no fundo, né? A nossa linguagem é perfeita, não dá para descrever a realidade. Então a gente usa metáfora. Então ele fala assim, mesmo nos primeiros capítulos do Gênesis, vemos muitas dessas metáforas. Deus como um vento que sopra sobre as águas. Deus que fala e se move e separa as coisas. Deus como alguém que caminha num jardim conosco. No outro lugar, a Bíblia descreve Deus como a sarça ardente ou um sopro de uma branda vibração. Né? Então, aqui ele está confundindo. Hein? Não, aqui ele está descrevendo, ele está confundindo Deus em si com as manifestações que Deus faz na natureza. Né? Então, isso é muito clássico desse pessoal. Né? E cada metáfora, ao mesmo tempo que transmite alguma visão importante sobre Deus, colore essa visão com conotações involuntárias. De fato, o referirmos-nos a Deus com um pronome específico de gênero, ele ou ela, como o inglês nos obriga a fazer, é um exemplo de como os limites da linguagem humana colorem involuntariamente as metáforas que usamos para expressar a personalidade de Deus. Então aqui vocês encontram o primeiro argumento da linguagem neutra, porque como Deus, entendeu? Que é o argumento teológico mais... Então, Deus é homem ou é mulher? Olha como é que passa pela cabeça das pessoas uma coisa dessa. Né? Deus é o ser em si, né? E eles vão querer colocar gênero em Deus. Né? Então, é por isso que os primeiros padres da igreja enfatizaram repetidamente que as escrituras devem ser interpretadas e não tomadas como simples descrições. Não é bem assim, né? Aqui ele está mentindo, né? Os primeiros teólogos cristãos, pessoas como Orígenes e São Gregório de Nissa, nos séculos 3 e 4, viram as narrativas bíblicas como metáforas que expressavam princípios teológicos e não como substituto para um livro-texto. Mentira. Né? Todos os padres da igreja consideravam as narrações do Gênesis como absolutamente literais. Né? Literais.
Temos de reconhecer que a Bíblia é uma ciência divina, uma obra sobre Deus. Uma obra sobre Deus. Entendeu? Não é de. Não. Uma obra sobre Deus. É o homem falando sobre Deus, tá? A Bíblia é para ele, tá? Então entenda bem. Então, como é uma obra do homem falando sobre Deus, tem todas as manifestações da linguagem do homem. Né? Não pretende ser uma ciência física. Né? Oitocentos anos depois de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino reiterou que as passagens das Escrituras, referindo-se a Deus como tendo uma mão ou uma respiração, devem ser metaforicamente tomadas, notando que sem tais metáforas não teríamos como falar de Deus. É verdade. Nós usamos a mão de Deus que nos conduz como uma metáfora. Claro que é. Né? Porque Deus não tem mão. Mas depois prossegue dizendo, São Tomás de Aquino, gente, calma lá. Abre aspas. E por esse motivo o filósofo e o fiel consideram realidades diversas nas criaturas. O filósofo, com efeito, considera aquilo que a elas convém conforme a natureza própria. Por exemplo, o fogo. Enquanto sobre... Não, aqui eu cortei uma frase aqui. O fiel, porém, considera nas Escrituras somente aquilo que a elas convém, enquanto são relacionadas com Deus, como serem criadas por Deus, serem sujeitas a Deus, etc. Não se pode, porém, atribuir imperfeição à doutrina da fé, porque ela deixa de lado muitas propriedades das coisas, como, por exemplo, a figura do céu, a qualidade do movimento. Suma contra os Gentios, livro 2. Santo Tomás de Aquino disse isso mesmo. Então eu ponho aqui na nota. Aqui Padre Consolmanho se esquece de nos dizer ou nos omite o que Santo Tomás fala na mesma Suma contra os Gentios, capítulo 3, itens 5 e 6. Apenas alguns parágrafos antes da citação registrada. Essa citação é de São Tomás, está lá na Suma contra os Gentios. Eis o que São Tomás nos ensina. Então está aí. Eis o que São Tomás nos ensina. Cinco. Capítulo 5. Vê-se, pois, como é falsa a afirmação de alguns de que era indiferente para as verdades da fé o que se pensasse a respeito das criaturas, contanto que se pensasse realmente sobre Deus, como nos relata Agostinho. O erro acerca das criaturas redunda em falsa ideia de Deus. Olha o que São Tomás fala. E ao submeter as mentes humanas a quaisquer outras coisas, afasta-as de Deus para quem a fé as quer encaminhar. 6. E por isso a Escritura ameaça com penalidades os que, como infiéis, erram a respeito das criaturas. Dizendo o Salmo, por que não compreenderam as obras do Senhor, nem no que fizeram as suas mãos, destruireis as mesmas, e não as restabelecereis. Salmo 27, 5. E nessas coisas pensaram e erraram, nem avaliaram a honra das almas santas. Sabedoria 2, 21, 22. Veja bem o que o Consolmanho está falando. Ele está dizendo o seguinte, que como a Bíblia não é um tratado de ciência, tá certo? Pouco importa as criaturas. E ele cita o São Tomás então ele cita assim, não se pode, porém, atribuir imperfeição à doutrina da fé, porque ela deixa de lado muitas propriedades das coisas, como, por exemplo, a figura do céu, a qualidade do movimento, etc. Mas veja o que ele fala logo depois. Qualquer coisa incorreta sobre a propriedade das coisas afasta o fiel da fé. Logo em seguida, ele contradiz o padre Consolmanho. No meio aí, pois afasta-as de Deus para quem a fé as quer encaminhar. Ou seja,
A falsa ciência afasta o homem de Deus. Desvio. Isso ele não cita. Não é isso? Ele fica falando essas abobrinhas. Ah, a Bíblia não é um tratado de ciência. Não, claro que não. Né? Mas veja, a Escritura ameaça com penalidades os que, como infiéis, erram a respeito das criaturas. Errar a respeito das criaturas é dizer o que elas não são. Né? Em outras palavras, a Bíblia não nos diz nada sobre a configuração dos céus, nem deve ser culpada por não fazer, tal como também não se deve esperar encontrar instruções na Bíblia sobre programar seu aparelho de vídeo. Que bonitinho, né? Que ele é engraçadinho. Mas ele, como ele não leu o resto, ele está dizendo o seguinte: a Bíblia não nos diz nada sobre a configuração dos céus, mas se o homem errar sobre a configuração dos céus, tem as Escrituras lá para condená-lo. Tá certo? Então, se vai citar São Tomás, é melhor citá-las. Né? A nossa fé católica ensina-nos que a Bíblia é escrita por autores humanos, com limitações humanas. Não é ditada palavra por palavra por Deus. Ao contrário daquilo que os muçulmanos acreditam, por exemplo. É por isso que somos livres para traduzir os textos originais em grego ou hebraico ou aramaico para línguas diferentes, enquanto os muçulmanos leem o Corão em árabe. Não é livre, não. Nós não somos livres, não. O Concílio de Trento determinou que a Bíblia é a Vulgata de São Jerônimo. É dogmático isso. Não somos livres para ler a Bíblia nas línguas vernáculas. Não somos. Não somos. A Vulgata de São Jerônimo é dogmática. Tem um texto belo na revista Permanência sobre nós não devemos ler a Bíblia se não for na Vulgata de São Jerônimo, depois atualizada pela Vulgata Clementino Celestino. Né? Aquela é as Sagradas Escrituras. Nós não temos, nós não podemos ler a Bíblia se não for por lá. Tá certo? Então, o padre Consolmaino, ele está dizendo uma inverdade aqui. A igreja não fala que pode. É dogmático isso. Então, no Gênesis encontramos duas histórias cosmológicas diferentes, presumivelmente escritas por dois autores humanos diferentes em tempos e lugares diferentes. Quem escreveu o capítulo 1 do Gênesis aparentemente tomou a melhor ciência da época, a cosmologia dos babilônios, mas acrescentou algo de novo, tomando como certo que o mundo foi feito de forma como aqueles cientistas babilônios o descreveram. O autor insiste que isso foi feito através de uma ação deliberada do amor de Deus. Este novo ponto, o papel e a atitude de Deus, que é importante para o autor do Gênesis. Ele sabe o que era importante para o autor do Gênesis, né, gente? O segundo relato da criação, a história de Adão e Eva no jardim, encontrada no capítulo 2, não se centra no como, de como os animais e as pessoas surgiram, mas sobre a relação dessas criaturas com Deus. É um relacionamento, diz o autor, baseado no amor de Deus, que é tão forte que não é quebrado mesmo pelas dúvidas e erros das suas criaturas. Então veja bem o que ele fala aqui, né? Então ele fala, a primeira coisa, ele fala o seguinte: a concepção do Gênesis, da criação, é dos babilônios, né? É dos babilônios. Tá certo? Isso é uma velha mentira que se faz, que se conta há muito tempo, né? São os protestantes. Então, aqui ele fala do amor de Deus, né? Que o Deus nos criou por amor, né? É verdade isso, né? Só que ele não atinge nenhuma
nenhuma altura intelectual para compreender isso, né? Agora, é curioso que ele fala do capítulo 2, Adão e Eva, não se centra no como. E como os animais e as pessoas surgiram. Como não? Tem uma descrição de como é que ele criou Adão e depois Eva. Não é? Ele pode não gostar da descrição. Mas tem uma descrição. Adão foi soprado, né? Adquiriu vida. Eva foi da costela de Adão. Pode não gostar disso, mas que tem, né? Os animais também têm a descrição que eles foram criados segundo as suas espécies. Nos dias subsequentes, né? Nos 6 dias. Como não tem descrição? O como Deus criou, o que ele quer dizer com como? Ele quer dizer uma descrição científica? Se ele quiser dizer uma descrição científica, de fato não existe, pelo motivo que ele falou, que a Bíblia não é um tratado científico, né? E assim, é um relacionamento, diz o autor, baseado no amor de Deus, que é tão forte que não é quebrado mesmo pelas dúvidas e erros de seus escritores. Como não é quebrado? O Adão e Eva não foram expulsos do paraíso? Como assim não é quebrado? Independentemente da imagem que se faz do universo a ser criado, diz o Gênesis, o ponto essencial é que, em última análise, foi um ato de amor deliberado de um Deus que existe fora do espaço e do tempo. O Gênesis 1:6, em Gênesis 1:6 a 1:10, o mundo é descrito como a terra e oceanos sentados debaixo de uma cúpula domo, com águas acima da cúpula e abaixo da terra. No tempo de Cristo, a compreensão do universo era que a Terra era uma esfera rodeada por outras esferas. Ver livro de C.S. Lewis, The Discarded Image. Que essas fossem imagens muito diferentes do universo não parecia incomodar ninguém naquela época. Tanto os crentes judeus como os cristãos entendiam que a Bíblia falava de Deus e da história da salvação, e não de planetas. Vamos continuar, que depois eu tenho várias observações aqui. Santo Agostinho, escrevendo por volta do ano 400, foi tomado pela forma como Gênesis vê a vida a sair das águas e da terra. Em De Genesi ad Litteram, sobre o significado literal do Gênesis, argumentou 1400 anos antes de Darwin que o universo que no universo havia invisivelmente presente tudo o que mais tarde iria desenvolver, não só o Sol, a Lua e as estrelas, mas também os seres que a água e a terra produziram em potência e nas suas causas antes da sua chegada ao longo do tempo. Bonito isso do Santo Agostinho, é verdade. Mas olha a interpretação que ele faz. Ele fala assim, Santo Agostinho, 1400 anos antes de Darwin. Ele significa que ele está considerando o Santo Agostinho um evolucionista avant la lettre, né? Um precursor do Darwin. Tá certo? Ele é muito desordenado. Note-se que para Santo Agostinho, o significado literal significava o significado que o autor pretendia, não o significado lido nas palavras. Olha que coisa louca. Lido nas palavras por alguém que as encontrava fora do seu contexto cultural milhares de anos depois de terem sido escritas. Não é assim. Significado literal é significado literal. É para Santo Agostinho também. E veja que coisa interessante, né? O que o Santo Agostinho está falando aqui? Peraí, mexe não. Porque seu pé está batendo. Agora eu parei. Estátua. O que Santo Agostinho está falando aqui? Não é? Havia invisivelmente presente tudo o que mais tarde iria desenvolver. Porque tudo foi feito por Deus e partiu dele, né? Dele. Mas também os seres que a água e a terra produziram em potência e as suas causas antes da sua chegada ao longo do tempo. Então ele está falando da potência e do ato.
Não está falando de evolução. Evolução não tem nada a ver com isso. Interpretar a evolução como o que o Santo Agostinho está falando aqui, veja, significaria dizer o seguinte, que na ameba tem em potência o ser humano. Não é o que o Darwin falou, não é? Tá certo? E a questão da evolução não é questão de transformar potência em ato, né? Eu não sei nem se Darwin sabia disso. Então ele está embolando muitas coisas aqui. Embolando muitas coisas. A tentativa dele foi isso, né? De distorcer essa... Não, é claro, a tentativa dele tem sempre sido essa, né? Ele vai... Até o cardeal Bellarmino, escrevendo em 1615, contra a opinião de Galileu de que a Terra circunda o Sol, admite que, o cardeal Bellarmino, abre aspas, se houvesse uma verdadeira demonstração de que o Sol estava no centro do universo e a Terra na terceira esfera, e que o Sol não girava em torno da Terra, mas que a Terra girava em torno do Sol, então seria necessário proceder com grande cautela na explicação das passagens da Escritura, que parecessem contrárias, e afirmar que não as compreendíamos, ao invés de dizer que era falso que tinha sido demonstrado. O cardeal Bellarmino tem uma posição maravilhosa perante Galileu. O que ele dizia para Galileu é o seguinte: isso que você está falando é uma hipótese. Se você disser que isso é uma hipótese, tá bom para nós. Porque é uma hipótese. Era uma hipótese. Né? E continua sendo hipótese. E hoje, inclusive, é uma hipótese já completamente ultrapassada. Né? Então, o São Roberto Bellarmino, ele era um cara muito, muito razoável. Né? Ó, me demonstra um negócio. Só depois que você fizer isso, nós vamos discutir sobre a Bíblia. Mas o Galileu queria modificar as interpretações teológicas da Bíblia em função dessa hipótese dele. Foi isso que foi condenado. Né? Hoje, percebendo que a compreensão de São Bellarmino da astronomia estava errada, porque ele considerava a Terra como sendo o universo, né? Apreciamos, no entanto, que a sua compreensão da teologia estava correta. E o mais importante a perceber é que a nossa própria compreensão está sempre incompleta. É uma loucura subestimar a capacidade de Deus para criar em profundidade formas que nunca iríamos compreender completamente. É igualmente perigoso pensar que compreendemos Deus completamente. Sério. Sempre que encontro qualquer novo conhecimento que pareça contradizer o que pensava saber antes, seja no campo da religião, talvez no campo da religião, ele encontra conhecimentos que contradizem o que ele achava antes. Todo dia aparece uma nova. Entendeu? Padre, esse é padre jesuíta. Seja no campo da religião ou no campo da ciência, o que normalmente descubro é que ambos os pedaços de conhecimento são verdadeiros, mas a verdade real que engloba ambos é mais profunda e mais rica e mais complexa do que qualquer um deles por si só indicaria. Para citar novamente o Papa João Paulo II, a verdade não contradiz a verdade. O que o Gênesis diz sobre a criação é verdade. Deus fê-la, Deus quila e Deus ama-a. Quando a ciência preenche os detalhes de como Deus a fez, a ciência ajuda-nos a ter um sabor de quão rico e belo e inventivo Deus é realmente, mais do que até mesmo o escritor do Gênesis poderia alguma vez ter imaginado. Nós somos muito mais evoluídos que o escritor do Gênesis. Note que ele não nomeia o escritor do Gênesis. Pode-se até incluir outros planetas como outros seres criados por esse mesmo Deus amoroso. Então, essa é a teoria do conhecimento dele, né? Que não é nada. Não tem nada aqui nesse capítulo que lembra uma teoria do conhecimento, né? E o que ele fala que o Gênesis significa para nós, gente? Ele espremeu o Gênesis para nós aqui. Está nos ensinando. O Gênesis é o seguinte: Deus criou, né? Tudo, fê-la, né? Criação. Deus quila e Deus ama. Deus fez porque quis e por amor. Nada mais importante no Gênesis. Nada mais. Os 6 dias da criação não significa mais nada. Isso são coisas babilônicas.
antigas. Tá certo? Então, então paro por aqui hoje. Vocês vão me aguentar muito. Outras inteligências na Bíblia. Esse é o próximo capítulo. Esse capítulo vai ser extraordinário. Extraordinário, tá bom? Porque vocês vão ver que os ETs já estavam na Bíblia. Isso afirmado por um padre jesuíta, tá? Ele vai falar aqui também. Deixa eu ver aqui. Sim. Ele vai falar dos Néfilins. Esse capítulo vai ser sensacional. Finalmente. Os Néfilins. Nós vamos nos encontrar com os Néfilins agora, tá? Vocês tomem tento, tá? Nós vamos nos encontrar com os Néfilins. Venha preparados, porque... Agora, professor, é uma coisa interessante ler da forma que a gente está fazendo, porque nos dá, digamos assim, de forma muito concreta, o tipo de característica que é, assim, qual é a substância do pensamento moderno. Não é a substância, não. É como se fosse, existe uma ambiência permissiva em todos os campos do conhecimento, como se fosse assim, todo mundo toma LSD e pode falar o que quiser. Pode. É assim, nós chegamos num nível de abstração, porque se você pensar assim, literatura fantástica, né, elas lidam com situações concretas. Concretíssimas. Pode não ser verdade, mas está ali lidando com a coragem, com o medo, com a traição, com tudo que é real. Tudo que é real. Tudo que é real. E obviamente que nas todas as aulas da associação, de tudo que a gente faz, que estuda e tal, a gente sabe que a origem dessa inversão, né, tudo é relativo, né, tá lá no navalho, não sei o que, quer dizer, construiu-se uma racionalidade para explicar a revelação de Deus, e isso começou a ser pervertido a partir dali. Esse ambiente permissivo, esse nível. Ontem eu estava lendo. Primeiro que eu estava ouvindo o Rodrigo Gugel falar de gêneros literários, que eu falei que ele deu uma decaída, uma coisa. Não, horrorosa. o Gugel. Deu uma decaída, uma coisa impressionante. Hoje o Renato comentando comigo que ele não gostou do livro Jardim das Aflições, e ele falou que eu li até a terceira página, não gostei. E eu falo assim, aquela ambiência, eu gostei, mas aquela ambiência que o Olavo de Carvalho encontrou aquela palestra do... É isso aí, mas em outro gênero. Então assim, em todos os gêneros da vida humana hoje, nós encontramos esse... Eu falei que é substância, mas é como se fosse uma ambiência, uma característica da possibilidade de pensar. Qualquer idiota, como eu mesma fui, na minha adolescência, escutando disco de rock and roll, besteira, não sei o que, e eu vejo as pessoas hoje nas universidades, assim, você pode, digamos assim, colocar um LSD fictício na sua cabeça e pode abstrair. E é o que você quiser. Tudo, é o que você quiser. Porque todo mundo aceita. Mas veja. E escreve, defende. Eu acho que o que nós estamos fazendo aqui é um exercício de exame de um cadáver, que o pessoal faz na medicina. Nós estamos diante de um homem que exibe uma doença terrível, que come todo o organismo dele. Esse homem é o tal do Gui. E através desse livro, ele está nos dando a oportunidade de secá-lo, de abrir as portinhas, de abrir o organismo desse cara, mental, né? Não físico, para ver o efeito da doença e as consequências da doença. Tá certo? Como que o organismo está podre, fedorento, emitindo gases mortais. Mas se esse texto aí fosse distribuído por alguém com uma certa autoridade, as pessoas não iam ler e não iam achar. Mas ele tem uma autoridade miserável. Então,
Mas então as pessoas que Ele tem- não têm assim que não tem alguém para explicar, elas não podem ler e aceitar isso. Mas é que 99% das pessoas vão aceitar isso aqui, ué. Aceita. Ué, mas é O claro. problema é, você veja bem como que é engraçado. É um livreto, ele não está inserido num contexto, digamos, acadêmico normativo. Não, Então, ele não é objeto de interesse desse ambiente, não. mas ele fala com a autoridade desse ambiente para Para nós, Então, assim, já é uma confusão. É assim, agora, um cientista. é uma obra de divulgação científica essa. De um grande cientista. Um cientista em outros tempos, ele jamais teria coragem Não. de fazer isso. Porque ele seria, É. digamos. Mas ele está falando, o que ele está falando aqui, E para piorar, ele agrada. da igreja. não, mas o que ele está falando aqui, tudo isso, agrada a comunidade científica. Ele deve saber disso então. Mas é claro, gente, ele é formado no MIT. Pensa o MIT é uma das maiores instituições científicas do mundo. Ah, eu baixei o sistema de lá. É um templo de adoração da ciência. Ele é um dos templos mais importantes. Sabe o templo de Diana? Lá em Éfeso? Sabe os sacerdotes de Diana? É o MIT. Professor, mas ele acredita nisso ou ele escreve? Não, ele acredita nisso. E ele está querendo dizer para você, com palavras doces e piadinhas sem graças, sobre o que ele acredita. E que você deve acreditar, inclusive. Eu não sei porquê, eu- mas eu não sei se apareceu a foto Todos dele. esses padres conciliares, Não. eles acreditam no que eles... Mas é isso que eu estou falando. Se isso saísse da boca de um cientista não padre, já seria um absurdo. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é que a igreja já comprou totalmente o pacote. Ela sai de dentro dela. Este é o problema. Quer dizer, o problema é muito maior. Mas eu estou dizendo o seguinte: o que eu quero mostrar para vocês que isso aí é ciência mainstream. Fora, se você tirar todos os comentários de Bíblia aqui, tudo que ele está falando é ciência mainstream. Todo mundo acredita que existe, que a vida surge mesmo, é E acaso. sem falar que, assim, para o leigo isso é tudo muito confuso. Ele pode ler e entender frases que estão É. Eu fiquei e por outras. Pôs lá o nome de São Tomás de Aquino. Pois é, você Pra pensa. dar respaldo. Acabou. Pra dar respaldo. Ele cita Santo Tomás e não cita o resto. Mas quem é que vai na suma contra os gentios? Ninguém Como eu fui e peguei os três Eu citações. fiquei aqui me perguntando assim, gente, se eu tivesse um material desse na minha mão, assim, há 8 anos atrás, sem saber nada do que eu sei, que nós já discutimos aqui esses anos todos, eu ia pegar isso. Esse material tem 17 anos. E aí se eu tivesse pegado assim, lido, e despretensiosamente, falando, gente, não é que existe vida ué. mesmo. Mas tá aqui, tá O que- explicadinho. O mais interessante, Porque nós fomos já treinados para entender dessa forma. o mais interessante, confusa. Pra aceitar. na posição Isso é tão do assustador. Felipe, é que é o seguinte: nós aqui nem acreditamos que esse negócio possa circular e as pessoas possam dar ouvido a isso. Porque nós temos uma formação. Mas esse negócio aqui, gente, Se circular, se jogar isso aí, assim, pegar uma apostila dessa aqui e falar, Pablo, leva lá no seu. não, se eu der essa tradução aqui para os catequistas da igreja, eles vão usar direto.